Olá pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Então, hoje estamos vindo aqui para mais um vídeo e eu queria pedir para vocês não deixem de assistir este vídeo. Ele é de extrema importância, pode salvar vidas, pode curar pessoas. Então, esse é um intuito aqui, tá? Assistam até o final, não percam até o final, porque as informações elas são extremamente importantes, tá bom? Então, o que a gente vai falar? Lembrando que a gente está fazendo aqui vídeo rápido, tá bom? Nós não temos superproduções, eu estou aqui improvisando hoje, tá bom? Tudo com muita humildade. O intuito é levar a ajuda e a libertação de todos através do conhecimento, tá? Vamos lá então para o nosso assunto, que é super importante para que a gente não demore mais, tá bom? Hoje o que eu quero falar é sobre as questões energéticas, tá? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão depressivas, estão doentes, estão querendo se suicidar, estão com a vida uma porcaria, com os altos e baixos, enfim, né? A vida muitas vezes parece aquela montanha russa, ou aquela roda gigante. O que acontece? Isso tudo está ligado à espiritualidade, claro, e está ligado muitas das vezes às nossas escolhas e o que a gente vibra, principalmente a nossa vibração energética. Como assim? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Jesus, por exemplo, ele vibrava em torno de 1000 Hz. Buda, por exemplo, vibrava em torno de 700 Hz. Nós vibramos em torno de 300 Hz. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos emocionalmente ou mentalmente abalados, nós vibramos 50, 100 Hz. E isso, o que acontece? Semelhante atrai semelhante. Esse negócio de os opostos se atraem, isso é uma conversa fiada. Isso nunca existe, só existe isso para imã. Então, não é assim. Os semelhantes se atraem, ok? Então, se você vibra baixo, você atrai baixas energias e esses espíritos obsessores e etc. estão ali naquela vibração e você atrai eles por aquela vibração. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? O que acontece? O que eu dou um conselho para todo mundo? Na hora de dormir, procure músicas no próprio YouTube, etc., que tem ali escrito em torno de 430, 440 Hz, que esta vibração ela vai estar ajudando a todos a ter uma noite de sono melhor e a trazer a cura interna, porque somos aproximadamente o nosso corpo tem aproximadamente 76% de água. E essa vibração ela vai trabalhar nas nossas moléculas. E lógico que o que eu estou falando é um estudo científico, tá? Não é nada, é científico. Então, elas vão estar trabalhando nas nossas moléculas de água e isso vai proporcionar a nossa cura, não só a cura mental, emocional, física e espiritual, tá bom? Porque quanto maior a vibração, menos força esses espíritos terão na vida de vocês. Claro que a gente não pode esquecer que tudo isso é importante, mas que a salvação é individual, a melhora precisa ser íntima, é o teu eu interior. Então você precisa mudar, você precisa fazer certas escolhas, boas escolhas, precisa se dedicar à espiritualidade e fazer uma reforma íntima, tá bom? Dentro da moral, dentro da ética, e aí sim, aí a mágica acontece. A vida começa a entrar no seu equilíbrio, as coisas começam a fluir e etc. Porém, sabemos que temos o nosso livre-arbítrio, tá? Então, escolha sofrer e aí você vai sofrer. Pai, mas quem escolhe sofrer? Todo aquele que escolhe não fazer nada. Se você escolhe ser feliz, faça acontecer. Busque ajuda espiritual, estude mais uma questão profissional,
Ou seja, se cuide, se alimente melhor, faça exercício. Então você faz as suas escolhas, tá? Então é assim que a gente tem que pensar. Lembrando que tudo na vida é a lei de causa e efeito, né? É uma das leis de Deus. Ou seja, o que você causa para o universo, ele te dá 3 vezes ao contrário. Exemplo, vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas passam as coisas aqui e elas não melhoram porque elas não aceitam e não entendem. Então, o primeiro passo é entender o porquê que você está passando aquilo, aceitar e aí sim mudar. Exemplo, por exemplo, a pessoa ela não consegue engravidar aqui, ela não consegue ter filhos, por mais que faça, então isso deixa ela triste, deixa ela melancólica e tal. O que que causou isso? Uma expiação, porque nós estamos aqui na prova e expiação de que ela, numa vida anterior, fez um ou mais abortos. Então isso causou o efeito dessa encarnação. O que ela fez lá como causa gerou o efeito aqui, que foi ela não conseguir ter os filhos, né? Ou algumas pessoas terem filhos deficientes, outras pessoas os filhos morrem na hora do parto. Então tudo isso é essa condição aí, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão das escolhas. Uma outra coisa é que algumas pessoas me perguntaram, pô, qual é a diferença do encosto para o obsessor, né? Essa forma de expressão aí, enfim, eu não vou questionar nada. Mas falando exemplo aí de encosto ou da outra forma que as pessoas querem chamar, esses são espíritos que eles estão desencarnados, né? Neste plano aqui e não partiram, resolveram ficar aqui porque estão presos a alguma situação e aí os espíritos acabam precisando se alimentar, né? E o alimento deles é o nosso ectoplasma, que nós liberamos pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos e etc. E aí o que que acontece? Esses espíritos, por mais que não queiram, não tenham vontade de nos prejudicar, eles se acoplam para que ele possa se alimentar do nosso ectoplasma e aí a gente dá um passo para frente, 2 para trás. A vida começa a acontecer isso tudo. Então, sim, precisa de um local espiritual para fazer as suas coisas, para que consiga, né, amenizar essa situação. E a diferença do obsessor é que o obsessor ele tem a intenção de prejudicar você. O obsessor ele está em planos inferiores, ele não está aqui nesse plano, ele vem para este plano, mas ele está em planos inferiores, aonde lá existem uma legião de espíritos malignos e tal, e que muitas vezes estão predispostos a destruir casas, destruir vidas, destruir famílias e etc e tal. Então essa é a diferença. Um tem a intenção e o outro não tem intenção nenhuma. Precisa ser realmente apenas, né, do cuidado necessário para que você não caia nessas armadilhas, tá bom? Então assim, como a gente está aqui no improviso, eu vou voltar aí depois com novos vídeos para vocês, tá bom? Para trazer as informações que a gente pode ajudar a nós mesmos e ao nosso irmão, ao nosso amigo. Basta se esse vídeo foi legal para você, se ele te ajudou, então ajude seu amigo também, compartilha com ele, né? Pede para ele se inscrever no canal e dê o like. Se foi legal para você, dê o like, mas com o intuito da gente ser visto, né? Ser visto por cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas terem a oportunidade de ter uma vida melhor, tá bom? Aperta o sininho aí para receber as notificações. Grande abraço aí, beijo em todos. Fiquem com Deus.